Amém? Vamos orar ao Senhor para nós começarmos? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, pela Tua palavra que vai ser revelada aos nossos corações. Que o nosso coração seja uma terra fértil para a Tua palavra, para a Tua semente. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor traga sobre nós, Pai, revelação do Teu Evangelho, daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós tratamos semana passada sobre autoridade espiritual. Quem não estava terça-feira passada, levanta a mão bem alto, tá? Gente, assim, você recebeu uma falta, só que a falta, ela precisa ser compensada com você pegar o áudio lá atrás, que o irmão Marcão está editado, está pronto aí já, Marcão? Não, o áudio da terça passada já está aí? Tá. Você precisa trazer um pendrive, pegar o áudio com o irmão Marcos, ouvir em casa acompanhando na apostila e vir para mim e dizer assim: pastor, ouvi acompanhando na apostila. Daí você vai receber uma presença, beleza? Só que só pode fazer isso 2 vezes, porque senão todo mundo não vou na aula hoje e vou pegar o áudio. Daí vai virar uma confusão das mais braba que tem e você vai acabar se atrapalhando. Então, irmãos, isso é para quem fica doente, para quem precise viajar, trabalhar, beleza? Não fica em casa por causa do frio e depois vai ter que pegar o áudio. Não faça isso, tá? Então, se você não pegar o áudio e você não escutar, você não vai ganhar presença. E só completa o curso quem tiver 100% de aproveitamento do curso. Amém, gente? Por isso que tem o áudio, para ter 100% de aproveitamento. Então, se você ficar sem ouvir uma das aulas, você já não aprova. Você precisa ouvir todo o curso, tá? Bom, nós vamos começando. Hoje nós vamos falar sobre renovação ou mente renovada. Renovação da mente ou mente renovada. Texto base, Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Se você tem sua Bíblia aí contigo, abra. Alguns textos nós vamos abrir, outro você vai só ler. Romanos 12, 1 e 2 é muito conhecido e fala sobre uma renovação de mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, depois que a gente conhece a Cristo, tá? Depois que a gente conhece a Cristo, esse é o desejo de Deus. Obrigado. Que a gente renove a nossa mente. Como nós podemos renovar nossa mente? De que forma? Isso nós vamos estar estudando ao longo dessa lição. Mas de antemão, irmãos, não existe outra forma de renovação da mente a não ser pela palavra de Deus. Amém? A nossa mente, ela não se renova sozinha. Nós precisamos apresentar um culto racional a Deus, que é muito mais do que um êxtase espiritual. Qual é a nossa ideia, né? Qual é a nossa missão como igreja? Não é ter crentes ou cristãos que sentem, vivem sentindo a presença de Deus, mas não praticam o que Ele diz para fazer. Então vamos dizer, vive uma vida toda errada, chega no culto, Deus vem com a presença dEle, porque aqui é um lugar de Deus se manifestar, uma presença manifesta. Chora, grita, canta, levanta as mãos para o céu, glória a Deus e aleluia, mas no dia a dia não tem uma vida renovada e transformada. Amém, irmãos? Então nós queremos essas duas coisas. Queremos cristãos que têm experiência com o Espírito Santo, sejam cheios de Deus, que sentem a presença de Deus, mas que sabem também chegar na sua casa, abrir a sua Bíblia e serem renovados e transformados por causa de uma renovação da mente quando eles estão lendo a palavra. Estão sendo limpos e purificados, tá? Então nós vamos ler aqui
no ponto 2, quem éramos antes de conhecer a Jesus. Eu preciso 1, 2, 3, 4, 5 voluntários. Vem aqui na frente rapidinho. 5 voluntários. Rapidinho, é só para abrir a Bíblia nesses textos aqui e ler para nós, para mim não abrir todos, para não perder muito tempo. Cleider, Isaías 53, 6. Karine, 1 Pedro 2, 25. O Felipe, Oséias 4, 6. O Jefferson, Efésios 2, 1 a 3. Efésios 2, 1 a 3. Mais um, gente, vamos lá. Hannah, Efésios 2, 11 e 12. 2, 25. Tá? Quem nós éramos antes de conhecer Jesus? Gente, eu queria assim que você tentasse dar uma formatada aí na sua mente. Antes de nós continuarmos, eu queria orar. Coloca a mão assim na sua mente. Eu queria que você agora orasse para o Senhor, fazer a gente entender isso que nós vamos ler, porque é muito sério. Faça a sua oração aí com Deus. Diga: Deus, eu quero entender, sem já as coisas que eu carrego dentro de mim, talvez outras interpretações. Eu quero que o Senhor me faça entender, Pai, o verdadeiro valor dessa obra que o Senhor fez. E quem eu era antes de conhecer o Senhor, onde eu vivia, o que isso significava espiritualmente, não só que eu comecei a ser parte de uma igreja ou de um membro de uma igreja, mas quem eu era antes do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que isso desça ao nosso coração e nós possamos desfrutar disso nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Então o Cleider vai ler quem nós éramos antes de conhecer Jesus. Isaías 53, 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então nós éramos, obrigado Cleider, nós éramos ovelhas desgarradas. Bom, uma ovelha desgarrada, irmãos, é uma ovelha que não tem quem dá comida, quem cuide, quem dá água, quem livre do lobo ou de outros inimigos. É uma ovelha que está prestes a ser devorada, uma ovelha desgarrada. Ela está fora do rebanho, ela está fora do aprisco, ela está fora da proteção que o rebanho pode oferecer, e o pastor do rebanho, que é o Senhor Jesus, pode oferecer, tá? Karine, lê para nós então 1 Pedro 2,25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Obrigado. Ovelhas desgarradas pelo mundo, né? Vivendo num mundo sem o pastoreio do Senhor Jesus. Filipe, Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Também eu rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então, irmãos, ali em Oséias diz que nós estávamos perecendo, estávamos morrendo, estávamos sendo condenados por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra e do Senhor Jesus. Alguém precisa de folha? Pessoal que chegou um pouquinho atrasado aí, depois tem que passar comigo para a gente assinalar a chamada, tá? Pode ler Efésios 2, 1 a 3. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mortos em nossos delitos e pecados. Você já entendeu? Mortos. Apesar de você estar vivendo antes de Cristo, você estava morto. Na nossa cabeça isso não cabe muito, né? Como assim? Mas eu vivia sem Jesus. Não, você estava diante de Deus, você está morto. Quem não tem Jesus está morto. Por quê? Porque não tem a vida eterna, não tem a vida em si. Nós não temos a vida em nós mesmos. A vida só pode vir através de
Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a vida, então só pode estar vivo, espiritualmente falando, quem tem Jesus. Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amém. Então nós estávamos separados do povo de Deus, sem esperança. Irmãos, nada podia nos dar esperança sem Cristo, a não ser uma esperança momentânea, um serviço melhor, um carro melhor, uma casa melhor, um casamento legal, filhos nascendo, esperanças momentâneas, esperança para esta terra. E a palavra de Deus diz que aqueles que só têm esperança nesta terra são os mais infelizes de todos os homens. Então nós não tínhamos esperança. Provavelmente você que não nasceu num lar cristão consegue comparar a sua vida antes e depois de Cristo. A vida não se tornou perfeita depois de Cristo, amém? Mas há muito mais esperança para não só os problemas que nós vivemos, mas também para a eternidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Sem Cristo em nós não existe esperança da glória, somente da derrota, somente da morte. Não tem como esperar algo diferente desse mundo. Se você olhar para o mundo, gente, hoje, se eu olhar para o mundo eu não tenho esperança nenhuma. Não dá para ter esperança. Tantos crimes. Se você ligar o jornal, meu Deus, não dá mais para assistir alguns jornais, não dá. Pai matando filho, filho matando pai, decapitando, cortando a pessoa em pedaços, botando numa mala e assim vai por diante. Por causa de dinheiro, por causa de sexo, por causa disso, daquilo. N motivos. Não há esperança quando eu olho para a terra. Somente quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Cristo. Daí sim, Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E nesse contexto também, Cristo em nós é a esperança da glória, porque nós somos também a esperança da terra. Quem esteve no seminário sobre Apocalipse, lembra que nós vimos que a terra geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então essa é a esperança que a criação também tem, o dia em que Cristo voltar e os filhos vão ser manifestos e vão reinar junto com Cristo e tudo vai ser restabelecido. Amém, irmãos? Então nós cremos que sem Jesus nós não somos nada, e entendemos isso pela palavra de Deus. Ponto 3. Vem dois voluntários aqui, faz favor. Existem dois reinos. Vamos abrir em Mateus 6:24. Os dois voluntários é para hoje, tá, irmãos? Terça que vem a gente pega outros. Funcionou, viu? Colossenses 1, 12 e 14, Gênesis 4, 7. E nós abrimos em Mateus 6. Tá, abre Mateus aí então. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Bíblia daí sim. Mateus 6, 24, Colossenses 1, 12 a 14 e Gênesis 4, 7, tá? Então, na voz do Samuca do acordeon, o que é? Não é todo pastor que tem isso num curso de integração, gente. Isso aí é demais. Vamos lá. Ai. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém, obrigado. Então está falando ali sobre dois reinos, dois senhores. Jesus deixa bem claro que a gente só pode servir um reino de cada vez, né? Se
se porventura na nossa vida a gente está servindo aos dois reinos, tanto a Jesus quanto a Satanás, então nós estamos dividindo e nós estamos aborrecendo os dois. Isso é grave. Isso é grave, né? Ter Satanás como inimigo já é ruim. Agora ter Deus também como inimigo, ou aborrecer a Deus também é muito ruim. Eu diria que é quase pior, né? Então, estamos falando sobre dois reinos, tá? Eu vou ler Colossenses 1, 12 a 14. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, Então, eu queria que você conseguisse imaginar isso dentro da sua mente. É interessante nós entendermos. Quando nós falamos em culto racional, não é um culto emocional. A emoção, ela vem e vai. A razão, ela vem e permanece. Então nós precisamos entender, a fé, ela não entra pelo coração. Amém, irmãos? Você já parou para pensar nisso? A fé não entra pelo coração, ela entra pela mente. Então se a minha mente está aberta, eu entendo o que Cristo fez, isso desce para o coração e ali se assenta, ali fica. Por quê? Porque eu preciso ouvir, a fé vem pelo ouvir, eu entendo e eu pratico. 3 passos para a gente entender, viver e obedecer a palavra de Deus: ouvir, entender e praticar, tá? Então assim, nós estamos falando de 2 reinos. Ali em Colossenses está dizendo que, olha só, versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas. Irmãos, esse império das trevas, ele é espiritual. As crianças ali na pista, ó, silêncio, senão daqui a pouco cada um com seus pais, tá? Esse império, ele é espiritual. Existe uma transferência de domínio e de poder, de império, de um para o outro. Antes dominado pelas trevas, agora debaixo da proteção de Deus, tá? Você consegue visualizar isso? 2 reinos, 2 impérios. Vamos ler ainda. Não, antes de ler eu quero dar um exemplo que eu achei muito interessante. Você sabia que quando você chega em Singapura, você precisa assinar uma cartilha? E lá está escrito assim: morte aos traficantes, uma coisa assim, nesse sentido. E lá, se você for pego com uma quantia razoável de drogas, tem uma quantia lá que eles pesam, você é considerado traficante e você vai ser morto. Não tem como escapar. Mas, por exemplo, se você for um holandês, que lá é permitido o uso de algumas drogas, então pega um jovem, sai da Holanda, vai lá para Singapura. Chegando lá, ele é apreendido com alguns quilos de droga, tá? Ele é apreendido com quilos de droga. E ele vai chegar diante do juiz, e o juiz vai dizer assim para ele: você está sendo condenado à morte. Você vai para a forca, porque é assim que eles matam lá, enforcado, traficante. Ele vai dizer assim: mas eu não sabia, lá no meu país isso é liberado. Lá no seu país, lá existe um reino e existem leis. Agora, o reino e as leis aqui dizem que você deve morrer, e por isso você vai morrer. Então são 2 reinos distintos, o reino de Deus e o reino das trevas. Ou você é regido e guiado pelo reino das trevas, ou você é regido e guiado pelo reino dos céus. Tá, irmãos? Deu para entender um pouquinho? Que o reino de Deus, ele tem as suas próprias leis e princípios. Não importa o que eu acho, não importa o que eu sinto, não importa o que eu penso, não importa o que eu aprendi. Reino de Deus é reino de Deus e vai ser estabelecido pela palavra de Deus. Céus e terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. Mas o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: não tem nada demais. Eu disse e vai acontecer. E não tem como escapar. Pode ler o outro.
Se bem fizeres, não haverá aceitação ou remissão para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Obrigado, Gil. Aqui está falando sobre um domínio que nós somos responsáveis. Domínio de atitudes, o culto racional, o culto diário. Irmãos, não tem como servir ao Senhor Jesus sem domínio próprio. Imagine a situação, Deus está olhando para Caim, tá? Deus está olhando para Caim, sabe que Caim vai fazer e diz assim: por que você está triste? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, é certo que você será aceito. Se procederes mal, o pecado está à porta. Entenda, nós vivemos num reino, mas assim que você abrir a porta para o pecado, ou abrir a porta que divide os dois reinos, que pode até não ser um pecado, mas tem uma porta que vai ser aberta, ali está o pecado te esperando para te dominar, mas cumpre a ti dominá-lo. Pastor, mas isso aí é Antigo Testamento, depois de Jesus muda. Não, o princípio não muda nunca. Isso nós precisamos entender. Obrigado. O princípio não muda nunca, irmãos. Se Deus estabeleceu um princípio em Gênesis 4, versículo 7, Ele está dizendo assim: o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Não cumpre a mim como pastor, não cumpre ao seu líder de célula, não é função do seu discipulador, não é função nem do Espírito Santo. Isso aqui é importante nós sabermos. Espírito Santo me ajuda. O Espírito Santo, ele não vai fazer você se dominar, ele vai convencer de você que é pecado. A decisão de fazer ou não é de quem? É sua. Por isso, irmãos, o reino de Deus é para quem quer viver no reino de Deus. Quem anda sempre atrapalhado, sempre fazendo coisa errada, sempre caindo, é porque não decidiu viver no reino. Porque o Espírito Santo é igual para todos, ele convence a todos. Então nós somos chamados a dominar aquilo que está sendo colocado para nós. Se for pecado, se for uma oferta de Satanás, nós temos que dominar. Cumpre a nós dominarmos. Então toda vez que eu peco, a culpa não é do diabo, a culpa não é do mundo, a culpa não é do pecado, a culpa é de quem é, irmãos? Pega o seu dedo assim, ó, levanta assim, todo mundo. A culpa é minha. Não é minha do pastor, é sua. Eu falei no culto domingo, né? Se o seu casamento tá ruim, a culpa é minha. Daí o irmão veio para mim no final do culto e disse: foi tu, né, Diego? Vou te entregar. Pastor, entendi meus problemas de casamento, a culpa é tua. Eu falei: não, irmão. Tu vê, né? Que pregação que foi bem entendida, né? Ele estava brincando comigo. A culpa é minha, irmão. Se o meu casamento está mal, a culpa é minha. Se o seu casamento está mal, a culpa é tua. Bom, está esclarecido agora. Beleza? Sabe qual é o grande problema? Nós temos... Entenda, tudo o que aconteceu de Gênesis a Apocalipse continua acontecendo. É cíclico. O que aconteceu lá no Jardim do Éden acontece com a gente hoje. O que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Isaac, com Jacó. E eu digo na questão ruim, né? Quando Eva é questionada, ou quando Adão é questionado, foi a mulher que tu me deu. Meu casamento é uma desgraça porque a mulher é a culpa. O meu casamento está ruim porque o meu marido. Minha família está difícil porque os meus filhos. Não sei o que porque os meus pais. O meu serviço porque o meu patrão. Nunca sou eu. Você já viu isso? Eu nunca vi alguém dizer assim: meu serviço está ruim porque eu sou muito relaxado. Meu serviço está ruim porque eu não entendi ainda a minha função de ser exemplo lá dentro. Esse é o reino de Deus. É um reino que a gente assume as consequências do nosso erro e do nosso pecado. Amém, queridos? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, não faça. Não, estou brincando. Se tiver alguma coisa muito séria, eu preciso 1, 2, 3, 4, 5, 6 voluntários. Rapidamente aqui. Rapidamente. Já vem com a folha junto para você saber qual é o seu texto, não precisar ficar repetindo. Vamos lá, gente. É para essa terça, não é para terça que vem. Isso é para nós ganharmos tempo e não perdermos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos.
Romanos 10, 9 e 10. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 5, 17. Karine, Romanos 12, 5. Vamos lá, gente, mais gente. Romanos 12, 5. Foi tu, Karine, Romanos 12, 5? Tá. Ricardo, 1 Coríntios 10, 17. E pode ser 12, 12 também, que é junto ali. Samuca, 1 Coríntios 3, 16. Hanna, Romanos 8, 37. Diego, Efésios 2, 4 a 7. Vem, corre, rapaz. E Lasvícia, o James, Efésios 2, 13 a 19. Vá, foi sem querer, cara, vai. Não, que eu olhei pra ti e lembrei assim, daí... Mas... É só um. Efésios 2, 13 e 19. Todo mundo abriu? Fica em ordem aqui pra mim, por favor, que eu não sei o que é quem, tá? Vamos lá. Quem somos agora que conhecemos a Cristo? O que é, amor? 1 Coríntios 10, 17 e 12, 12. Tá. Romanos 10, 9. Quem somos agora que conhecemos a Cristo? Vamos lá. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com tua boca se confessa a respeito da salvação. Obrigado. Você reconheceu, você confessou, confessou com a boca e reconheceu com o coração. Quem é o 2 Coríntios 5, 17? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Obrigado. Então nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram. Irmãos, a gente sempre quer usar isso para o nosso benefício. As coisas antigas já passaram. Mas se passaram, então você tem que parar também de fazer as coisas antigas. Amém, irmãos? Eu pequei, mas as coisas antigas já passaram. Eu ainda tô amaziado, ainda tô fornicando, ainda tô devendo, ainda tô sendo picareta, ainda tô comprando e não pagando, ainda tô maldizendo, ainda tô fofoqueando. Então não passou nada. Eu não tô brabo não, irmãos. Então não passou. Só vai passar quando você mudar de vida, amém? E nós queremos membros da Igreja Vida que realmente as coisas antigas passem. Longe, irmão, não que as coisas antigas continuem passando na sua vida. Elas precisam passar. E a Bíblia diz, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem enganava não engana mais, quem adulterava não adultere mais. Isso é transformação. Amém? Romanos 12, 5... Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participantes do único pão. 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então, irmãos, Deus, Ele fez com que nos tornássemos um só corpo. Por quê? Para que todos nós fizéssemos parte do corpo de Cristo, cujo Ele é o cabeça. Nós fazemos só aquilo que nós vemos Cristo fazendo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que eu diminua e Ele cresça. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, irmãos, isso aqui é importantíssimo. Somos o templo, somos o santuário, somos a casa de Deus. A casa de Deus. Lugar onde Deus quer habitar dentro de mim e de você. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Por isso a gente não pode viver como um derrotado. Não podemos aceitar a derrota na nossa vida. Em que sentido? Não que não vai vir luta, não vai vir tristeza, não vai vir angústia. Isso vai vir. O pecado traz isso, a doença traz isso, o dia a dia traz isso. Porém, mesmo assim, nós somos mais do que vencedores. Amém?
Vamos dizer que vencedores nós somos aqui, e mais do que vencedores nós seremos quando Cristo voltar. Porque nós vamos vencer aqui, mas também nós seremos mais do que vencedores um dia. Já somos, na verdade. Efésios 2, 4, 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha que interessante, obrigado, Diego. Olha que interessante. Deus em Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Ah, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Quando você senta em Cristo, ou com Cristo, nas regiões celestiais, você começa a reinar com Ele. É isso que a Bíblia está dizendo. Toda vez que você orar, toda vez que você profetizar, que você lançar palavras de vitória, toda vez que você determinar a vitória, toda vez que você crê, toda vez que você orar por um enfermo, toda vez que você evangelizar, você está nas regiões celestes, não de corpo, mas espiritualmente falando, reinando junto com Cristo. Amém, irmãos? Isso é o reino de Deus se manifestando. Agora, quando a gente fica acovardado, pois é assim mesmo, vamos deixar assim mesmo, não vamos tomar postura nenhuma, não, irmãos. Quando tua casa está caindo, você precisa se levantar em oração e declarar a vitória, declarar que o Senhor vai restaurar, declarar que o Senhor vai agir na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos, na tua vida, vai reinar com Cristo, através das tuas orações, através do teu entendimento, amém? E por último, Efésios 2, 13 e 19. A pedido, Gálatas 5,19. As obras da carne são conhecidas. Que bárbara. Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, a paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Amém. Obrigado, James. Então, uma benção. Gente, então nós somos cidadãos dos céus, da família de Deus. Quando nós falamos de cidadão dos céus, entendemos assentados nas regiões celestes junto com Cristo, tá? Reinando junto com Ele. Como viver esta realidade? Efésios 4, 23 e Romanos 12, 1 e 2. Vamos abrir Efésios 4, 23, já que Romanos 1 e 2 nós já lemos. Os dois textos falam sobre a mesma coisa, renovação da mente. E ali no 4, 23 diz assim, e vos... Vamos ler o 21, no 20, tá? Efésios 4, 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. De novo, renovando a mente, o espírito do entendimento, renovando a mente, todos os dias. Só dá para viver, só vive com Cristo quem passa por isso diariamente, renovando o entendimento, renovando
a mente. Como? Através da sua palavra. Gente, se nós não lermos a Bíblia, não estudarmos, isso eu falo frequentemente. Pastor, eu não leio a Bíblia, eu não estudo a Bíblia, eu não consigo ter tempo para a Bíblia. Você não está se renovando. Você não está se renovando. Deixa um pouquinho a internet, deixa um pouquinho o WhatsApp, deixa um pouquinho o Facebook, pelo amor de Deus, e começa a ler a Bíblia. Eu vejo assim, para de perder tempo com o que é secundário e se esforça com o que é primário. Facebook não vai te levar a lugar nenhum. Amém, irmãos? Pastor, é pecado? Depende. Se você passa mais tempo no Face do que lendo a Bíblia, é pecado. Se você passa mais tempo no WhatsApp do que lendo a Bíblia, é pecado. Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Quer saber da vida de todo mundo e não quer saber do que Cristo está fazendo e falando, é pecado. Sabe o que aconteceu lá na Conchinchina, na amiga da vizinha, da prima, da parente, da patachoca? Daí você pergunta o que está na Bíblia, não sabe, porque passa 1, 2 horas no Face olhando videozinho, entretenimento de Satanás para você perder o que Deus tem para a sua vida. Irmão, quando você chegar diante do Senhor, Ele não vai te perguntar do Face, da vida do outro, fazendo comida, indo para o mercado. O que você ganha com isso? Videogame. Quanto tempo você joga videogame? Não, os irmãos da igreja não jogam? Jogam, irmão, não é pecado. Você pode jogar, desde que isso seja uma distração para você descansar sua mente e não te ocupe mais tempo do que você lê e ora a Bíblia. Amém, irmãos? Talvez você não olhe o Face tanto, você não mexe tanto no WhatsApp, mas você dorme bastante. Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, bicho preguiça. Vamos lá, irmãos. 6. Como devemos crescer? 4 irmãos, vamos lá. Ou irmãs. Dou-lhe uma, Jamerson. Dou-lhe 2, Natália. Dou-lhe 3, Jusilésia. Pode ser? E o Diguinho. Vamos lá. Lucas 2, 24. Daí olha lá em cima para confirmar que eu não vou repetir, tá? Lucas 2, 24, Rodrigo. Gálatas 22. Gálatas 5, 16, 17, Jamerson. Tiago 1, 5 e 6, Natália. E Provérbios 24, 5 e 6, Jusilésia. Tá? Tá ali na tela, ali, você pode conferir seu texto. Vamos lá. Como devemos crescer? Quem é o primeiro? Tu? E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. 2, 22, 24 e 30. Isso. Acho que eu falei 2 antes. É Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser maior. E ele lhes disse: o rei dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, obrigado. Como devemos crescer? Como devemos crescer, irmãos? Diminuindo. Como eu cresço? Diminuindo. Como diminuindo? Não querendo aparecer, fazendo o que tem que fazer, servindo no que é possível, ajudando no que é necessário, não escolhendo o serviço e fazendo em prol do reino. Que é o segundo, Gálatas? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Obrigado. Então, andando no espírito e não segundo a carne. Irmãos, vez em quando dá uma olhadinha nesse texto de Gálatas 5 e olha o que tem regido a tua vida. Está ali muito claro, obras do espírito, obras da carne.
Obras do Espírito, obras da carne. Se você tem vivido pelas obras da carne, chore, gema, sofra diante de Deus, peça para Ele mudar o seu coração e se esforce por isso e peça que o Espírito Santo traga esses frutos sobre a tua vida. Tiago 1, 5, 6. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida, peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Obrigado. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Você é sábio? Ah, pastor, se eu disser que sim, eu não vou ser humilde. Não, mentira. Se você sabe, você sabe. Você sabe se você é sábio. Estou falando de se achar ou de não se achar, ou de achar mais do que você é. Você é sábio? Se você não é sábio, falta só uma coisa. Pedir. Buscar. Já pensou, irmão, viver uma vida inteira burro por não pedir sabedoria? Não, irmão, vamos pensar, é uma coisa tão simples, né? Viver de uma forma ignorante no Espírito, o Espírito Santo ali pronto para ser derramado sobre você, você sempre rateando, nunca discernindo, sempre ali não tem sabedoria para falar, não tem sabedoria para ouvir, não tem sabedoria para agir, não tem sabedoria para trabalhar, não tem sabedoria para resolver os conflitos dentro de casa. Peça. A Bíblia está dizendo que é só pedir. Quem quer sabedoria? Pede. Não é um esforço para aprender. Não, nós não estamos falando de conhecimento. Conhecimento é uma coisa. Tem muita gente que tem conhecimento e é ignorante, espiritualmente falando. Conhece muita coisa, mas se torna ignorante nas coisas espirituais. Nós estamos falando de coisas espirituais. Conhecimento é humano, pode ser também divino, mas a sabedoria ela é 100% humana, 100% divina. Então peça para Deus. Provérbios 24, 5, 6. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque os conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Amém. Então, buscando orientação no corpo de Cristo, na multidão de conselhos, a sabedoria. Sabia que sabedoria é uma pessoa? Jesus. Jesus é a sabedoria. Isso quer dizer que quem tem Jesus é sábio. Leia lá em Provérbios, nos primeiros capítulos, quando fala sobre sabedoria, você vai entender. Porque que sabedoria é uma pessoa, amor é uma pessoa. Na verdade, tudo está convergindo para Cristo, tá? Gente, vamos lá. Cleider, pode ser o irmão Herbert, por favor. E pode ser o irmão Naor. Pode ser, Naor? Não dá? Por causa da boca? Sem óculos. Pode ser a Talde, então. Auxiliadora idônea. Idônea. João, tá? Ali está escrito Jô, não é o Jô Soares, é João, tá? Olha lá, ó, 10. E eu preciso mais um, Moacir. Mateus 28, 20b. Herbert 20, Filipenses 4, 6, 7. Pode ser? E a tal de então 2 Coríntios 4, 8 e 9. Se precisar alguma dúvida ali, olha o texto lá em cima, tá? Vai ter um texto a mais ali? Deu. Isso aí. Só parte B. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Moacir, Mateus 28, 20b. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, como eu devo enfrentar situações adversas, difíceis? Crendo, vendo e vivenciando a presença de Jesus na nossa vida. Dias difíceis virão, mas Ele está conosco. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E pela paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Herbert. Um dos meus textos favoritos é esse de Filipenses 4:7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará a vossa mente e o vosso coração irmãos, não é no governo, não é no dinheiro, não é no trabalho, não é na casa própria, não é no carro bom, não é na prosperidade, não é nas coisas desse mundo, é em Cristo. Não é na esposa estando bem, não é no marido estando legal, é em Cristo. Pode estar tudo caindo, que dificilmente vai estar tudo caindo, mas pode acontecer. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Por que ela excede entendimento? Porque quando o entendimento diz, está ruim, não vai dar certo, a paz vem e diz, vai dar. Porque é em Cristo que ela está embasada, tá? 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Obrigado, irmã. Caminhamos para a vitória apesar das dificuldades. O grande segredo, irmãos, é descobrir quando você entrou num deserto, para que você consiga colocar em prática essas palavras, porque dia bom é fácil falar isso, né? Em Cristo eu sou mais que vencedor. O Senhor está comigo. Mas está tudo bem, está comendo bom de melhor, tem saúde, está passeando, está descansando, está legal. Mas quando perde o emprego, quando está doente, quando o marido não está presente, quando a esposa não está presente, quando os filhos estão em problema, quando vem a enfermidade, o que nós vamos dizer? Vamos lá, para encerrar então, vem aqui por favor, Misha, Marlon, Douglinhas e o Marcão. Fizeram assim, atrás de ele fizeram assim, então deu, né? Tem mais um texto, mais um, vamos ver. Dá-lhe uma. Tanto faz, gente, alguém quer vir aí? Isso, Alan, vem aí. Então, 2 Coríntios 5, 7, pode ser o Marcão. 2 Coríntios 4, 13, pode ser o Douglas. Tiago 3, 2 até o 11, pode ser o Marlon, e é bastante, hein? Colossenses 3:8, pode ser o Misha, e eu abro Hebreus 11. Tá, e o Alan não dei nenhum para ti? Eu já dei um para ele. É que tem, não, mas deu alguma coisa errada. 2 Coríntios 5:7, Marcão. 2 Coríntios 4:13, o Douglas. Tiago 3, 2 a 11, o Marlon. Tá certo, Colossenses 3:8, o Misha. E Hebreus 11:1, Alan, tá? Vamos lá então? Como devemos andar? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Glória a Deus, obrigado. Próximo. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, que criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Primeiro, andando por fé. Segundo, falando aquilo que nós cremos. A Bíblia diz que a boca fala, que o coração está cheio. Se você vive dizendo que não vai dar, que não vai conseguir, que não aguenta, que não é possível, que não vai acontecer, então isso realmente é o que você crê e é o que vai acontecer na sua vida. Agora, se você falar o que você crê de uma forma verdadeira em Cristo, afirmando que vai acontecer, então vai acontecer. Tiago? Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nós obedecermos, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por pequeninos lemes, são dirigidos para onde queria o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequena órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grandes selvas. Ora a língua é fogo, e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contaminada o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves e de répteis, de seres marinhos, de domem tem sido domada pelos gêneros humanos. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar.
o mal incontido carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor Pai, também como é amaldiçoado os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Amém? Amém. Obrigado, Marlon. Gente, interessante é a comparação. Ele fala sobre a rédea, ele fala sobre o leme. Um leme leva o navio para onde? Para onde ele for virado. Se você se apropriar dessa palavra e você começar só a falar coisas por fé, não é pensamento positivo, força do pensamento, não é isso. É começar a falar o que a Bíblia diz de nós. Então, em vez da gente reclamar da estrada ruim, a gente vai profetizar. Em nome de Jesus, essas estradas vão ser arrumadas. Em nome de Jesus, nosso hospital vai melhorar. Em nome de Jesus, a nossa igreja vai crescer. Em nome de Jesus, o meu líder vai melhorar em tal área. Em nome de Jesus, meus discípulos vão caminhar por fé e assim por diante. Se Tiago está dizendo que um navio é levado por um leme e nós pela língua, se você não alcançou é porque você ainda não aprendeu a verbalizar aquilo que você crê, ou você não crê na verdade. Então, a partir de hoje, toma um propósito na sua vida, a verbalizar coisas que valem a pena. Amém? Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Despojai-vos da maledicência das palavras torpes. Cuidado com aquilo que você fala. E por último, então, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se espera, a convicção de fatos que não se veem. Amém. Obrigado aos irmãos que participaram. Fé é a certeza das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Isso é fé. Nós precisamos andar por fé. Coisas que ainda não chegaram, você verbaliza até elas se tornarem reais na sua vida. Amém, irmãos? Passamos 9 minutos aí. Vamos orar. Eu queria que você orasse. Eu queria que você tirasse um tempinho para dar uma olhada nessa palavra aí essa semana. Aquela hora assim que você pensar em ir lá no Face, fazer outras coisas, dá uma olhada nessa palavra aí. Pega a tua Bíblia e aplica ela na tua vida, que você vai ver o quanto vai mudar. Amém? Pai, em nome de Jesus, pedimos que a tua boa semente não seja roubada do nosso coração, que a gente consiga crescer com essa palavra, viver essa palavra, entender essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, queremos levá-la conosco, ao sairmos daqui, praticar essa escritura, Senhor, a tua palavra que são as escrituras. Em nome de Jesus, dá para nós, Pai, não só entendimento, mas ousadia para praticar aquilo que nós temos ouvido. Em nome de Jesus. Amém.